Existe um gênero na literatura que se chama realismo fantástico. O realismo fantástico ele é responsável por misturar elementos sobrenaturais, coisas fantásticas, fantasiosas, na realidade cotidiana da história, né? Então ele pega um elemento mágico ou metafísico e incorpora na realidade diária de algum contexto real, né? Seja uma cidade, um país, um grupo, alguma coisa assim, né? E para mim, nessa época do ano, a partir do Natal, começo do ano, é uma época completamente imersa no realismo fantástico, né? É uma época que, para mim, as nossas cidades, especialmente Curitiba, que é o contexto desse vídeo, ela está imersa nesse contexto de uma realidade alternativa, de uma realidade diferente do nosso cotidiano, mas ainda no contexto cotidiano. O vídeo de hoje é sobre isso e eu já te explico mais. Eu sou o Beraldo, eu ando por Curitiba passando a minha experiência, minhas opiniões a respeito da cidade, de urbanismo, de experiência urbana, enfim. E se é a primeira vez que você está tendo contato aqui com o canal, eu queria pedir para você se inscrever, deixar um curtir nesse vídeo e também deixar um comentário para ajudar no engajamento do canal, beleza? E você que já conhece, já sabe, deixa o like de igual maneira, se inscreva se por algum motivo obscuro você não for inscrito e também comente a sua opinião sobre o que vamos discutir aqui. Muito obrigado, isso ajuda demais. Bom, por que eu falo que Curitiba é um pedacinho, é uma síntese do realismo fantástico nessa época do ano? Porque nessa época do ano, a cidade, o principal motivo é que a cidade fica assim, ó, quase vazia. Vazia não fica porque é uma capital, mas ela fica quase vazia. Os comércios todos fechados. Hoje é uma sexta-feira à tarde, 4h30 agora mais ou menos, e não tem nada funcionando. Tô criticando, eu só tô observando isso e comentando que essa situação deixa um clima completamente singular na cidade que não acontece em outra época do ano. Algum feriado ou outra a cidade fica vazia, mas especialmente nesse período que a gente está vivendo, férias coletivas, final do ano, hoje é dia 3 de janeiro de 2026 que eu estou gravando esse vídeo, é algo único, porque é um período muito extenso em que a cidade muda totalmente o seu jeito de funcionar, ela muda totalmente a sua dinâmica, a sua organização urbana. Olha aqui, ó, tô na Voluntários da Pátria, na hora do rush, digamos assim, né? Essa rua estaria lotada, muito trânsito, e não tem isso, né? Os comércios estão todos fechados, uma ou outra coisa aberta, e tudo isso vai criando na cidade uma perspectiva, uma dinâmica muito única que a gente não vive o resto do ano. Então, além disso, de eu explicar por que eu acho que ela tem um contexto tão diferente, Curitiba, eu quero andar com vocês por aí, vou andar meio sem rumo mesmo, e mostrar na prática como que tá esse clima, como que tá essa dinâmica única no ano de Curitiba, a dinâmica do sossego, da tranquilidade. E que é mais que um sossego, é quase uma melancolia do novo ano, tá ligado? Vamos andando então. Claro que eu tenho que valorizar todo mundo que está trabalhando essa época, que não parou, ou que parou só realmente nos feriados, porque, galera, vocês são vencedores, hein? Não é só a cidade vazia, não é só o pouco trânsito que impacta essa minha percepção sobre Curitiba. Na próxima esquina eu vou até a Praça Osório, uma praça bem central aqui na cidade, bem famosa, onde tem as feirinhas, para ver se eu acho uma coisa que eu percebi. E essa coisa é a quantidade de turistas e contempladores urbanos da cidade. Porque é justamente nessa época que Curitiba e as cidades ao redor do mundo, as cidades que têm tem características mais turísticas, têm vocações turísticas, elas recebem a maior quantidade de turistas, né? Então, nessa época é que tem a maior quantidade de pessoas andando por aí, observando, né? Contemplando a cidade, vendo os monumentos, vendo os prédios bonitos, e você percebe essas pessoas andando sem roupa de trabalho, sabe, de chinelo, de calção. Você percebe o outfit turista e de uma maneira muito mais presente do que no resto do ano. Acho que isso também molda um pouco a maneira que a gente percebe que a dinâmica da cidade
muda, se comporta nesse período. Que são pessoas andando por aí querendo descobrir o que a gente descobre todo dia da cidade, né? Descobrindo as ruas bonitas, os restaurantes, os bares, saindo do seu hotel ali de banho tomado no final do dia para passear à noite, para ver onde que dá para andar. Então eu acho essa dinâmica muito interessante também, que parece que a cidade ela está sendo usada de uma maneira mais poética, sabe? Porque no dia a dia, se você passar aqui daqui uma semana, que já vai ter acabado tudo isso, você vai perceber que a cidade ela vai ter um caráter muito mais utilitarista, né? Um caráter muito mais de pessoas voltando, indo para o trabalho, pessoas fazendo correria, motoqueiro, vans, furgões, carregando, descarregando coisas, pessoas trabalhando. E ela vai criando uma urgência, principalmente as grandes capitais. Tem isso, né? Essa urgência, esse caráter utilitarista, esse caráter funcional, que nessa época do ano, pra mim, diminui muito, né? Pra mim, o que fica é isso aqui, ó. É a galera passeando, é a galera com dog, é a galera com a família toda andando na rua, sabe? Pra mim, essa época, parece que a cidade tira férias de si mesmo, férias da sua insanidade, da sua loucura. Caraca, ó, eu ia, na verdade, em direção ao bairro Batel, mas estou mudando meus planos para mostrar a Rua 15, calçadão da Rua 15 de Novembro para vocês, que eu já vi aqui de longe que está lotado. Claro que sexta-feira à tarde é um período que o calçadão fica lotado mesmo, mas hoje ele está lotado de gente passeando e não gente fazendo corre, entende? De gente andando devagar e não gente andando apressado, correndo. Até os comerciantes não só só estando na sua rotina do dia a dia, mas eles tentando encantar um turista, convencer, chamar atenção para o seu estabelecimento, algo diferente da dinâmica do dia a dia. Eu sei que estou repetindo muito a palavra dinâmica, mas é porque é a melhor maneira de longe de descrever essa mudança, né? O que é essa mudança? É a mudança da dinâmica. Enquanto vou andando aqui na Rua 15, quero que você vá percebendo os tipos, os personagens, que terão muitos e principalmente como a maioria parece turista, né? Anda mais devagar, anda olhando, você vai ver um outro com câmera, então vão percebendo isso. Um outro aspecto que contribui para o realismo fantástico do fim de ano, será que esse é o título do vídeo? Não sei, talvez. Mas outra coisa que contribui para isso é a estação que estamos, verão. Verão forte, verão hard, verão sufocante, querendo ou não. Mas porque é o seguinte, cara, Curitiba, ela faz bastante calor também, né? Por mais que ela seja conhecida como uma cidade fria, mas ela faz muito calor também. E no verão tem uma característica que eu acho muito interessante, que acho que contribui para esse clima todo, que é o calor extremo durante o dia e sempre em algum momento vai formar nuvem, pelo menos aqui vai formar nuvens e vai cair um temporal, meu amigo, absurdo. E por que isso é algo importante? Só porque chove? Não necessariamente, mas é que eu acho que cria um ritual no dia, sabe? O ritual de calor, você andando, o turista andando e aquele negócio do meio-dia, do sol estralando, muito quente, aquela coisa tropical, só que vai chegando ali ao final da tarde, 3, 4 horas, e cria aquele temporal, aquele aviso de, pô, vai pra casa, vai descansar, não sei o que agora vai chegar um outro período, vai chegar o período noturno. E daí deságua aquela chuva, ele lava tudo, ao mesmo tempo que as pessoas estão... eu tô filosofando, né? Estão também tomando seus banhos, estão se arrumando para sair à noite, estão se preparando para ir num barzinho, num restaurante. Olha aqui o bar Mignon lotado, meu filho. E daí deságua, né? E daí aquelas nuvens escuras vêm. E é sempre uma chuva absurda, só que muito rápida, sabe? Então ela vem lavando toda essa sujeira do dia e preparando o pessoal pro rolezão à noite, sabe? E até pra quem... Eu estou falando muito pro turista, né? Mas até quem
mora aqui e ainda está na rotina, no dia a dia, é algo emblemático também, porque é muito bonito, fica muito bonito o céu, ele que tem todos aqueles formatos diferentes, às vezes tem um pôr do sol refletido nas nuvens. Então isso também, essa característica climática da estação, essa característica sazonal, ela também molda muito a maneira como a gente interpreta e leva a cidade nesse período. Vou sair um pouquinho da rua aqui, espero que vocês tenham percebido quão movimentada e lotada que ela estava, né? Agora eu vou em direção ao centro mais antigo. Não antigo, né? O antigo é lá pra cima, se a gente for pensar, né? O centro histórico, o Parque da Ordem e lá. Tô indo em direção a um centro mais... eu não gosto de falar a palavra decadente, mas é um centro mais dark, assim, sabe? Aquele centro anos 80, 70, 80, aquele centro que é difícil de renovar, que é difícil de pegar hoje em dia. Enfim, vamos pra lá e ver o que está acontecendo por lá, passando aqui pela Praça Zacarias. Praça Zacarias tem um monumento em homenagem ao saneamento urbano, aquela coisa toda, né? Vamos seguindo e, como diria o nome de raiz, o roteiro vai se criando. Mas assim, o trânsito é algo diferenciado mesmo, sabe? Hoje eu vim, inclusive, de São José dos Pinhais para Curitiba, ao monumento que eu falei, pela Avenida das Torres, um trajeto que dura em média 40 minutos, 40, 50 minutos, e hoje foi tipo 20 minutos, 20, 25 minutos, porque tava zero, quase nada de trânsito. Então acho que isso é o que mais afeta. Cara, os carros, eles são um caos para a cidade, né? Não tem jeito. Então, o pessoal voltando da praia claramente. Não sei se vocês perceberam, mas a paleta de cores das pessoas andando, ela tá muito clara, né? Tá muito tons de branco, o pessoal ali de branco. Que daí o pessoal aproveita, né? Roupinha que tava na virada, no Réveillon, aproveitou para fazer um passeio nos dias seguintes. Ou era o clima veranesco mesmo, que eles trazem, que trazem mais roupas nessa paleta, né? Rua Desembargador Westphalen. Essa rua aqui é uma rua de comércio popular. Graças, meu mano. É uma rua de comércio popular que no Natal, inclusive, estava abarrotada de gente até às 11 da noite, muito lotada, e a gente percebe que hoje os comércios ainda abrem. Esses comércios de rua geralmente tem pouca pausa. O comércio no geral, né, no Brasil, ele para pouco, para realmente só no feriado. Até no dia 31, por exemplo, fechava quase em horário comercial normal, né? E hoje, dia 3, sexta-feira, por mais parado que seja o movimento, comparado às semanas anteriores, ainda está aberto ali, tem um movimentinho baixo, mas nada comparável, né? Enquanto continuamos andando, eu queria saber de vocês se vocês perceberam essa diferença na cidade que vocês moram. E eu tenho uma coisa para falar ainda sobre esse assunto. Deixe aí nos comentários se você percebeu algo relacionado a essa mudança de dinâmica das cidades. Pode ser na tua cidade, pode ser em Curitiba mesmo, no teu bairro também. Cada lugar da cidade tem seus próprios movimentos. Mas uma coisa que eu queria falar é que a gente geralmente não percebe isso. Geralmente não percebe esse clima por alguns motivos. Você pode ser o turista que vem para a cidade grande nessa época, e daí você não sabe como que é o dia a dia dela, e daí você só aceita que é um feriado, aceita que é assim, né? Você segue o teu roleplay turístico. Ou também pode ser que você seja aqui de Curitiba, seja desse movimento e saia da cidade em direção a praias, e daí principalmente aqui no Paraná, quase que o rolê certo de todo mundo, né? Que sai da capital, sai das cidades do interior e vai pro litoral, vai pro litoral paranaense, catarinense. Então a pessoa nem sai desse fluxo, nem sai dessa loucura, nem sai dessa aceleração do ambiente urbano, porque ela vai para um outro contexto,
E tem isso também que é o ambiente do litoral, né? Das praias, a coisa toda. Ou pode ser também, que é uma coisa que eu fiz uma parte desse período, que é você se isolar, você sair mais pro meio do mato, né? Mais pro interior. Então aí você tem uma percepção, daí uma aceleração forçada, um pé no breque absurdo, mas porque aí você vai pro meio do mato, você vai pra natureza, você quer fugir mesmo desse ambiente e você às vezes acaba perdendo o que está acontecendo na cidade. Então às vezes por esses motivos é difícil a gente reparar a mudança de clima das capitais, dos grandes centros urbanos, da mudança desse acelero que estava absurdo. E até uma coisa, né? Tipo, as cidades elas já são aceleradas por natureza, já são sempre correria, movimento absurdo. E na semana do Natal, anteriores, isso fica muito mais, né? Fica pior ainda. E daí quando acaba isso, acaba de uma forma muito repentina, que pós-Natal, dia 26, 27, a cidade já pausa. Parece que as pessoas foram evaporadas, que elas foram arrebatadas da cidade, que elas sumiram todas. E de fato foi isso, né? Elas foram pro campo, pra praia, pra algum lugar longe de onde elas moram e trabalham. Então é até uma coisa maluca de quem fica aqui sente uma certa melancolia. Que é uma coisa que eu senti, na verdade, que eu fui pro interior, só que eu voltei um pouco depois do Natal, ali no dia 28, 27, 28, e eu peguei muito o período da desaceleração forçada da cidade e dá uma melancolia. Você olha pra fora, não tem ninguém, tem os turistas perdidos, tem a galera passeando, não sei o que, um outro ônibus, mas falta aquela vida, aquela pungência. Não é que falta, na verdade, é que você está acostumado com o movimento e daí tem aquela parada brusca, e isso, até você acostumar, até você entender o que está acontecendo, demora levemente, né? Entrando aqui no mercado, na Rua da Cidadania da Praça Rui Barbosa, esse local de comércios populares, de banquinhos, e vamos ver como que tá e sair depois lá na praça para conferir também como que tá o movimento. Olha só, alguns lojistas resistindo, ó, isso aqui é principalmente de lembrancinhas, né, de souvenirs, mas tem um outro de bolsa, acessório, mas hoje era um lugar que estaria abarrotado de gente. E aqui, caso você não conheça Curitiba, a Praça Rui Barbosa, ela é quase um terminal de ônibus, é um lugar que em volta da praça tem muitos pontos iniciais e finais de linhas metropolitanas, linhas urbanas, linhas circulares, aquela coisa toda. Então é uma região que tem muito movimento, quase que todo o dia. Hoje tá parecendo, sabe, que é um domingo, mas um domingo atípico que tá aberto algumas coisas ainda, né? Então é muito diferente mesmo. E aqui a gente chega de fato na Praça Rui Barbosa. Os pontos de ônibus estão pra lá. Vamos mandar até um pouquinho aquela esquina onde tem os comércios para ver o movimento. É uma coisa negativa que eu acho desse período é que as pessoas saem todas, né? Elas abandonam o centro, abandonam a sua rotina de ocupação da cidade, mas fica muito, né, o que é filtrado, o que sobra é as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Sobram, estou usando sobram entre aspas, assim, né? As pessoas em situação de rua, as pessoas com dependência química, né? Que já estão naquele estado alteradíssimo de consciência, sobram pessoas, às vezes que estão em condições ruins porque têm condições mentais não tratadas, né? Não cuidadas. Então essas pessoas quase que são abandonadas mesmo na cidade. Então, às vezes passando
pelas ruas, pelas praças, é essa imagem que fica. E Curitiba aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, pessoas em situação vulnerável no centro, sim, principalmente depois da pandemia, foi algo que assolou mesmo a cidade, e isso nessa época acaba se evidenciando mais. Eu até queria saber eventualmente de turistas, né, se você turistou em Curitiba nesse período, como foi a sua percepção a respeito disso. Bom, amigos, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre a minha percepção sobre a época com o maior realismo fantástico do ano na capital do estado do Paraná, Curitiba. Espero que você tenha entendido os pontos, espero que você tenha gostado da caminhada, gostado das paisagens urbanas. Enfim, espero que o vídeo tenha sido bom para você. E é isso, Beraldo anda voltando em janeiro com mais vídeos exclusivos, vídeos novos. Terá muita coisa legal esse ano pro canal. Eu continuo pedindo o seu apoio, seja pelas curtidas, pelos likes, pelo clube de membros, pelos links de afiliados, enfim, tudo isso me ajuda demais. Obrigado por assistir o vídeo, tamo junto e até mais. Falou!